Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Proxação dos Sócios aqui da Capitalisco, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vou trazer para vocês mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos, né? Depois vou falar um pouco mais aqui sobre o nosso cupom. Hoje é o último dia de promoção, é o cupom Páscoa 22, que dá até 30% na assinatura do nosso produto completo, tá? As informações estão todas aqui na descrição. Vindo já direto aqui para os principais destaques de economia e política mundial, do lado positivo aqui no Brasil nós vemos bons dados de venda no varejo, comércio, porém, mais uma vez essa questão da inflação atrapalhando, né? Inclusive na última semana o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os dados de inflação pegaram ele de surpresa, né? O que a gente entende aqui, né, pessoal? Que a inflação atual ela não é uma inflação de demanda, né, e sim de custos e preços, principalmente de produtos, né, commodities que a gente aqui não tem controle, como por exemplo o petróleo, né? Então não tem muito que a política econômica monetária pudesse fazer, a não ser subir juros na expectativa de uma desvalorização maior do dólar, mas isso poderia agravar sim a situação da economia interna, tá? Ainda assim, mostra, né, que a inflação perdeu o controle, né, pessoal? A gente já tinha comentado a respeito disso. Aparentemente não tem muito mais para onde piorar, mas sempre vem um dado mais negativo, como foi o IPCA, que nós já tínhamos comentado na última semana. Em relação ao mercado, o Ibovespa caiu 1,81%, no ano sobe 10,8%, o S&P em reais caiu 2,52%, no ano cai 23%, o dólar caiu 0,14%, no ano cai quase 18%, e FIX estável no ano, estável na última semana, e o Bitcoin caiu 8% na última semana, 28% de queda acumulada em 2022. Temos aqui o nosso gráfico tradicional do Ibovespa semanal, em tendência altista, né, pessoal? Enquanto o Ibovespa continuar dentro desse canal de alta aqui, não tem como a gente falar em baixa do Ibovespa, especialmente para curto e médio prazo. O dólar, né, aparentemente aqui com grandes chances de suportar aqui a casa dos 4,50, 4,60, que é o que a gente já vinha falando nas últimas semanas, né? Porém, se perder aqui essa região, ele pode buscar outros patamares, inclusive lá próximo aos R$4. Né? Então, apesar da tendência de baixa primária do dólar, é possível sim que ele passe algumas semanas aqui nessa região de suporte aqui, que é bem importante. E o IVVB, né, pessoal, que é o S&P em reais, vamos ver se essa semana ele rompe aqui, né, esse suporte que poderia fazer com que o IVBB, né, que é o S&P em reais, continuasse a sua tendência baixista, tá? Mas tem que cair essa semana aí para confirmar esse movimento. Temos aqui das nossas estratégias de médio e curto prazos, né? A gente está negativo esse ano aí com opções, swing trade positivo, rastreador positivo, long short está bem positivo, né? A gente está com 3 operações aí performando bem nesse momento, mais de 24%, porém o histórico bem positivo de todas as estratégias em relação ao Ibovespa, a maioria delas aqui desde 2017, né, bem acima do Ibovespa, incluindo a nossa estratégia principal, que é o rastreador, que são operações de médio prazo, na casa de 3 a 6 meses, 2.004% contra 92% do Ibovespa. Né? Então a gente continua bem posicionado aí nas estratégias de médio e curto prazos, e falando em médio prazo, continuamos mais uma vez aí como destaque a ação da semana Natura, a gente já tinha trazido ela nas últimas 2 semanas, e apesar da baixa da última semana, Natura conseguiu sustentar aqui a casa dos R$25. Então se o mercado continuar ou voltar a subir, a gente tem uma possibilidade boa de Natura voltar aqui buscar patamares mais altos. Né? Então continuamos aí como o destaque da semana, e lembrando também que a gente entendeu que esse movimento de baixa aqui foi exagerado, ainda mais levando em conta os bons resultados que a empresa tem divulgado. Em relação aos principais destaques de alta e de baixa, né, pessoal, comentar um pouquinho aqui sobre a Aeris. Né? A Aeris, não tivemos nada negativo aí de forma específica, mas tivemos recentemente o controlador da empresa vendendo ações. Quero também nada específico, mas esse cenário macro, né, de inflação, juros mais elevados acabam pressionando as margens das empresas ligadas à construção, como é o caso de Quero. Brasil Foods, né, pessoal, a dinâmica do frango aí continua ruim já há algum tempo, a gente tem os custos mais elevados e é uma empresa que tem mais dificuldade aí para repassar custos, né? A gente já comentou algumas vezes que prefere as empresas de carne, por exemplo, do que Brasil Foods, e tivemos também a saída aí de alguns executivos da empresa.
Banco Inter aqui queda, né? Teve uma prévia operacional um pouquinho pior do que o esperado. Já vamos comentar também aqui mais sobre Banco Inter. Enjoei, né, que aprovou a compra do brechó de luxo gringa, né, por 14 milhões, mas números operacionais muito fracos, né, pessoal? Gastando muito, né, queimando muito caixa com marketing, enfim, para adquirir clientes e as margens estão muito pressionadas. A mesma coisa que nós temos aqui em Get Ninjas, né, que é o destaque de alta, nada específico em relação à questão da empresa. Pelo contrário, né, apesar de ter sido o principal destaque de alta aqui, o pessoal da análise não gosta dessas ações nem para curto prazo, nem para o longo prazo. Né? Aquela questão de empresas de tecnologia, que não tem muito histórico, também gastando muito caixa, né? Nesse momento a gente prefere ficar de lado. Movida também nada muito específico em relação à Movida, mas a empresa vem divulgando bons resultados, né? A gente gosta bastante desse setor como um todo, que apesar de sofrer um pouquinho com os juros mais elevados, né? Acabou os resultados aqui se favorecendo com essa questão do aumento do preço dos carros usados, né? Não só a Movida, mas como a Localiza, também a Unidas, vendendo muito carro usado, isso acabou ajudando nos resultados. E Oi, né, que deve concluir no dia 20 a venda da unidade móvel, né, vai receber em torno de quase 17 bilhões de reais a venda da unidade móvel já esperada, né, para TIM, para Vivo e para Claro. E aí tem a possibilidade cada vez maior de, quem sabe, daqui a alguns trimestres a Oi sair da recuperação judicial. Vamos trazer aqui também um destaque internacional, né, a Constellation, que é uma empresa de bebidas, né? Ela é dona da marca Corona, uma empresa muito forte nos Estados Unidos, tem marcas de vinho, tequila, e divulgou bons resultados trimestrais. E PetroRio também, né? Que acabou sendo até uma das ações aí de petróleo que sofreram um pouco, talvez por essa questão aí da negociação da Petrobras com a Albacora, acabou subindo aí 5,5%. E lembrando, né, pessoal, que a gente vai voltar agora com a temporada de resultados aqui no Brasil. Na quarta-feira, os Minas divulga resultados. E lá nos Estados Unidos, né, a temporada já está a todo vapor. Segunda-feira tem Bank of America. Aí depois tem, durante toda a semana, IBM, Netflix, Procter & Gamble, Tesla, AT&T, Kimberly-Clark e assim por diante. Né? E hoje saem indicadores importantes pelo mundo, né, especialmente o PIB da China do segundo trimestre, que vai ser divulgado ainda essa noite, tá? E relembrando também que essa semana aí o pregão é mais curto, né? Já que na quinta-feira nós temos feriado aqui no Brasil. Em relação a pagamento de proventos, ficando ex-proventos aí essa semana, Taurus, CCR, Randon e Shoes dia 20, dia 22, Caixa Seguridade, Santander vai pagar mais um dividendo gordo, né? A gente tem comentado bastante sobre essa questão dos bancos, né, que tem tudo para retomar gordos pagamentos de dividendos no dia 22 e aqui para o dia 2 de maio, né, a Bradespar, que é a holding que tem ações da Vale, também fica ex-proventos R$ 1,57. E destaque para esse dividendo gordo aqui da Taurus, né? A empresa não tem o que fazer com dinheiro, inclusive a gente espera pagamentos extras, né, pagamentos extraordinários esse ano da Taurus, né? A gente sabe que a produção e venda estão bombando, né, especialmente nos Estados Unidos, que é o principal mercado da empresa. Vindo para mais destaques, né, pessoal? O Nubank realizou a captação de 650 milhões de dólares junto a alguns bancos, incluindo aqui Morgan Stanley, Goldman Sachs, e o objetivo é reforçar investimentos no México e na Colômbia. Muita gente esquece, mas o Nubank é muito forte no México, muito forte na Colômbia. Eles têm conseguido crescer de forma considerável por lá, nesses países, nos últimos anos. E aproveito, né, já para comentar também aqui sobre o Banco Inter, que também tem planos aí da próxima década ter pelo menos 50% da receita fora do Brasil, retomou os planos aí para migração para a Nasdaq. A gente se lembra que recentemente eles tentaram fazer aquela migração, acabou não sendo possível ser feita, né, já que muita gente pediu para receber em dinheiro, né, e agora eles vão retomar esse processo que já é esperado também, né? A gente já comentou algumas vezes sobre isso. Vamos fazer um vídeo especificamente para falar sobre essa questão, até porque mudaram algumas coisas em relação à primeira proposta de migração lá fora, e também vamos trazer um relatório para os nossos clientes falando a respeito essa semana. Tivemos aqui a B3 divulgando prévias operacionais, e apesar do volume médio, né, pessoal, de negociação de ações ter caído, a gente viu mais uma vez aí o crescimento de investidores pessoa física na Bolsa, né, ultrapassando aí 4,3 milhões. O que a gente acha interessante, né, pessoal? Que normalmente em outros anos que o juro sobe e a Bolsa não sobe muito ou cai,
normalmente a gente tem uma saída em massa aí dos investidores pessoa física, e essa é a primeira vez em pelo menos 2 décadas que a gente enxerga, mesmo com o juros subindo, entrada de novos investidores pessoa física, que é positivo, né? A gente gosta sim de B3 operacionalmente, o que o pessoal da análise aqui tem restrição com a B3 em relação à questão de passivo, né? Hoje deve ter mais de 35, 40 bilhões aí estimado em passivos, né? Então uma questão aí que a gente olha de perto, mas operacionalmente sim é uma boa empresa, é uma boa notícia, né? Essa questão da continuidade de entrada de novos investidores, mesmo com o cenário de juros, o cenário de juros mais elevados. Tivemos aqui a Dexco, né, pessoal, a antiga Duratex, que anunciou o início das operações da nova fábrica de celulose solúvel da LD Celulose, que é uma joint venture com a Lenzing, né, que é uma empresa europeia. Então, como funciona? O total de investimentos foi 1,3, 1,4 bi de dólares. Cada empresa ficou com um pedaço, né, com 50% dessa joint venture, e a Dexco, né, ela é responsável pela produção da celulose solúvel, e tudo vai ser vendido para Lenzing, né? Então, o que é interessante, ela tem toda a receita já garantida, né? E depois pode expandir isso para outros clientes também. É a maior planta de celulose solúvel do mundo, é um negócio fantástico. Lembrando, né, que a Dexco faz parte aí da holding da Itaúsa. Falar um pouquinho aqui sobre o mercado imobiliário, né, pessoal? A gente teve algumas prévias e alguns resultados do ano passado muito ruins do quarto trimestre, porém, né, a gente já viu um cenário até pegando um pouco de surpresa, mais positivo de algumas empresas no primeiro trimestre, né? A gente já tinha comentado sobre isso, né? E a Direcional divulgou boas prévias operacionais, principalmente impulsionado pelo segmento de baixa renda, as vendas 20% maiores em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A mesma coisa a Mitre, né? Que apesar de não ter tido lançamentos, também teve vendas 80% maiores em relação ao primeiro tri de 2021, e deve também conseguir cumprir o plano de negócios, né, tudo que ela espera para esse ano. Positivo, né? Nós tivemos algumas empresas com resultados mais fracos, como o caso da MRV, como o caso principalmente da Tenda, isso acabou assustando um pouquinho. Por outro lado, né, a gente tem visto aí mesmo com toda a dificuldade, porque é um momento muito ruim para o setor de construção, no sentido de inflação mais elevada, né, de juros mais elevados, algumas empresas divulgando prévia operacional. É aquela questão, a gente consegue separar o joio do trigo e também acabam tendo oportunidades, mesmo que nesse momento a gente prefira aí outros segmentos do que construção civil, né? E mesmo para o longo prazo tem empresas ligadas à construção civil que possam ser mais interessantes do que essas companhias. A XP aqui divulgou a prévia operacional do primeiro trimestre, destaque positivo aqui para os ativos em custódia, que subiram 22% no primeiro tri desse ano em relação a 2021. E agora, entre janeiro e fevereiro, eles tiveram captação líquida, né, de 207 bilhões de reais. A captação continua muito forte, né? E o número de clientes subiu 17%, chegando a 3,5 milhões. Né? Aquela questão que a gente fala sempre, BTG, XP, né, pegando muito cliente lá dos bancões dessa parte de investimento. E claro, vão ter os mesmos serviços de banco, cartão de crédito, pessoa jurídica. Cada vez mais a gente vai ver essas empresas aqui competindo com os bancos maiores. Né? Tivemos o Iguatemi, que divulgou a prévia operacional, recorde de vendas totais no primeiro trimestre, 3,3 bi, isso representa quase 15% acima, né, do primeiro trimestre de 2019. Por que 2019? Porque é o pré-pandemia, né, que é o que importa mais. Então, lá na última linha, quando a gente fala em lucro, pode demorar um pouco ainda para a gente voltar aos números pré-pandemia, né, porque teve muita renegociação, muita vacância, muita gente que acabou não pagando, né, muita inadimplência, porém, em termos operacionais, a gente já vem comentando há algum tempo que esses shoppings, aí, principalmente os bem posicionados, né, vem performando bem, e a gente entende sim que esse setor como um todo é uma grande barganha. Né? Claro que tem que saber escolher as ações, né? Isso acaba também refletindo aqui nos fundos imobiliários, não dá para comprar qualquer coisa, mas tem muita coisa muito barata, né? Sem a gente falar do valor dos imóveis aqui que essas empresas têm. Então a gente entende sim que é um bom momento aí para o setor de shopping centers, especialmente para quem busca ganhos aí no longo prazo. Lembrando, né, pessoal, que nós temos uma série de carteiras de ações de longo prazo, temos aqui a carteira de dividendos, né, que além de ativos que já pagam bons dividendos, também é focada em empresas que vão vir pagar
bons dividendos, a Top Crescimento, que são empresas de crescimento, a nossa empresa, a carteira Micro Small Cap, que também tem ativos de recuperação, mas é mais focada em empresas de menor capitalização, e a carteira Thiago Prux aqui, que é uma carteira global, né? Com 90% da carteira formada por ações internacionais ou empresas brasileiras que também têm receita fora do Brasil. Todas elas aqui, tá, pessoal, rentabilizando bem acima do Ibovespa. E é o que eu comento sempre, né? Para quem quiser ter uma boa estratégia de longo prazo, isso aqui vai tomar de quem segue essas estratégias 5 minutos, 10 minutos por mês, né? Não é de giro, tá? É bem pelo contrário, é buy and hold, para quem gosta do Warren Buffett, Peter Lynch, tem uma boa opção aqui dessas carteiras da Capitalizo para o longo prazo. E lembrando que para quem tem os seus investimentos, pode encaminhar também para o nosso setor de análise, que nós fizemos uma avaliação dos investimentos, até no intuito de ajudar a reestruturar os investimentos de vocês. Vindo para mais destaques aqui, né, pessoal, tem dia 20 agora, um dia bastante decisivo aí para a Eletrobras, porque o Tribunal de Contas da União, TCU, marcou o julgamento final para a privatização da empresa, tá? Se isso aqui não for postergado muito mais, né, pessoal, dificilmente a gente vai ver a privatização ou desestatização da Eletrobras ainda em 2022, tá? Lembrando que existe sempre o risco de algum ministro lá pedir vista e aí vai ter mais tempo para análise, enfim. A gente espera já que tenhamos, né, uma tomada de decisão essa semana, que seria bastante positivo. Tivemos aqui a Sanepar, né, pessoal, anunciando que a AGEPAR, que é o órgão regulador do Paraná, aprovou reajuste de 4,9% sobre a tarifa, né, a vigor a partir do dia 17 de maio desse ano. A gente já comentou algumas vezes, né, que prefere o setor elétrico e que até agora, né, os reajustes vinham abaixo do esperado. Esse aqui é mais um, né? A gente esperava pelo menos um reajuste aí de 8% a 10%, veio abaixo de novo. As ações estão muito baratas, claro, mas a gente continua preferindo aí o setor elétrico quando a gente fala de utilidades públicas, né, que está bem mais interessante do que o setor de saneamento. E tivemos aqui o IS, né, pessoal, que fechou com o Banco do Paraná, né, eles vão criar uma empresa para exploração de negócios de seguridade. Então, o que eles vão fazer? Utilizar a base de clientes do Banco do Paraná, especialmente aí servidores públicos, aposentados e pensionistas, para vender seguros. É isso que a WIS faz, já fez esse tipo de negócio com outras empresas também, e por 40% do negócio eles pagaram 43 milhões e meio de reais. Tá? A gente tem uma expectativa bastante positiva com o WIS, acho interessante para o curto prazo, acho interessante para o longo prazo também, lembrando que eles têm aí 3 aquisições grandes engatilhadas, né, que em breve aí podem ser anunciadas. E para finalizar, né, pessoal, falando um pouquinho aqui de Braskem e Petrobras, finalmente aí eu acho que vai sair a venda das ações da Petrobras e da Novonor, que é a antiga Odebrecht, que eles detêm da Braskem, tá? Inclusive, ao que tudo indica, aí a JF deve fazer uma proposta para ficar com todas essas ações aqui da Braskem. O negócio seria um negócio gigante, mais de 27 bilhões de reais. Lembrando que o JF é o mesmo grupo aí da JBS, né? Isso não tem nada formalizado, mas a gente viu já pipocar uma série de possibilidades de negócios, né? Então seria mais uma aí que poderia acarretar no fechamento de capital da Braskem, né? O mínimo que a gente espera é que Petrobras e Novonor vendam suas ações, né? Pode vender para outro grupo, pode vender em mercado. Eles desistiram de vender em mercado, então talvez, né, realmente tenha alguma coisa que possa andar um pouco mais em termos de negociação. É um negócio que a gente já vem falando aí pelo menos nos últimos 3 anos. A Braskem tem bons ativos operacionais, né? Vamos ver então como vai ficar em relação a isso aqui. É possível que essa semana mesmo nós já tenhamos novidades, tá certo? Isso que eu queria comentar com vocês, né, pessoal? Lembrando que é o último dia da nossa promoção de Páscoa, utilizando o cupom PÁSCOA22, informações aqui na descrição, 30% no nossa assinatura completa à vista ou 20% no boleto. Informação da assinatura completa e outras assinaturas aqui na descrição. Qualquer dúvida, mandem e-mail para a gente. E quem preferir, aqui na descrição também, o link do WhatsApp, do Telegram, deixe um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!